comigo em 1 Crônicas, capítulo 28. Eu estava me lembrando aqui de Atos, capítulo 13, verso 22. Paulo discursando sobre Jesus, ele fala sobre Davi. Ele fala sobre Davi porque Davi era um símbolo, era uma figura de Jesus no Velho Testamento. E a Bíblia diz, Paulo falando sobre Davi, ele diz: esse é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fará toda a minha vontade. Foi Deus que disse isso de Davi. Não é maravilhoso você ouvir Deus dizendo de você que você é o homem e a mulher segundo o coração de Deus, que você tem a natureza de Deus, você tem a habilidade para seguir os planos e os propósitos de Deus, que você fará, diga eu farei toda a vontade de Deus. Pastor, como é que toda a vontade? Não é muito, não, teu espírito está pronto. Teu espírito está preparado para fazer a vontade dele. Muitas vezes o nosso problema está aqui na nossa mentalidade, mas o teu espírito está pronto para fazer toda a vontade de Deus. E Davi nesse verso aqui, 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, Davi, aqui você já me ouviu falando, ele está preparando o seu filho Salomão para o reinado do seu filho Salomão. E a coisa mais básica e mais fundamental que Davi fala é o seguinte: meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Por isso Salomão, ele vai poder dizer em Provérbios, para nós não nos fiarmos nas nossas próprias forças, porque nós conhecemos a Deus. E não só conhecemos de ouvir falar, como Jó declarou, mas nós conhecemos a Deus porque nós experimentamos a Deus. Cada vez que nós nos encontramos aqui no nosso ajuntamento, naquilo que nós chamamos igreja, nós criamos um ambiente para que a gente possa experimentar Deus. Por isso eu falo para você, não venha para a igreja para somente ouvir um sermão, uma palavra, venha para experimentar Deus. Venha para experimentar uma medida de Deus, que você vai levar isso para casa e a sua família vai experimentar Deus, onde você vai levar isso para o trabalho e os seus trabalhadores lá vão conseguir experimentar a presença de Deus. E Davi diz isso para Salomão: Salomão, conhece o Deus do teu pai. E nós já vimos que essa palavra conhecer é perceber, discernir, ter relacionamento com Deus. O que Davi estava querendo dizer para Salomão? Tenha relacionamento com Deus, tenha comunhão com Deus. Aí eu me lembro de Adão, que tinha comunhão com Deus. Na realidade era Deus quem vinha ter comunhão com o homem. Isso faz toda a diferença, muda a figura. Você não pode buscar tanto a Deus como Ele te busca. Conseguiu pegar isso? Você não consegue buscar a Deus da maneira como Ele te busca. Porque muitas vezes a nossa busca é relativa. Muitas vezes a nossa busca é pretensiosa. Mas a busca de Deus é despretensiosa. Ele quer estar com você. Ele quer transformar a sua vida. Deus, quando se manifesta, Ele vem para transformar. Por isso que a pregação da palavra, ela vem para gerar fé na sua vida, para que Deus possa agir em você e agir através de você. Deus está chamando gente para impactar o mundo. Quantos aí estão prontos para impactar o mundo? E era isso que Davi estava falando com seu filho. Tenha comunhão com Deus. Conhece o Deus do teu pai e serve-o e adore-o. Se relacione com Ele de coração íntegro e alma voluntária. Ou seja, para que a gente possa desenvolver um relacionamento com o Senhor, nós precisamos ter um relacionamento ativo com a pessoa do Espírito Santo. E nós vimos isso na última quinta-feira, quando nós falamos sobre Davi conhecer um Deus que era a sua cura. Davi não queria conhecer a cura, Davi queria conhecer o Deus que era a sua cura. Davi queria ter uma experiência com Deus. E isso ele passa para Salomão. O relacionamento com Deus deve vir em espírito e em verdade. João capítulo 4 diz que ele busca o quê? O que ele busca? Adoradores, pessoas que sejam capazes de discernir a presença de Deus e responder. Deus busca resposta. Quando Ele fala com você, assim como Ele falou com você de manhã. Quando vocês estiveram aí de manhã? Amém. Como Ele falou com você de manhã e Ele busca uma resposta. Deus fala de forma inteligível. Ele fala de maneira com que você consiga entender para responder.
E Ele está falando com você agora, no teu espírito, para que você responda a Deus, para que você responda agora a Deus, para que você saia daqui respondendo a Deus, para que você seja capacitado para responder a Deus, aonde você estiver. Esse é o nosso Deus, um Deus que se comunica conosco e que traz vida e vida em abundância. E Davi conhecia o Deus da sua cura. E hoje nós queremos ver uma outra faceta desse relacionamento com Deus, porque na trajetória de Davi, nós vemos que ele confiava em Deus, porque ele via, ele conhecia a Deus como sendo a fonte da sua vitória. Ele é Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Diga comigo, o Senhor é a minha bandeira. E lá, anote aí em Êxodo capítulo 17, você vê a história, o primeiro relato onde esse nome foi dado a Deus por Moisés. E eles já haviam entrado no deserto, já haviam visto o poder miraculoso de Deus, abrindo o mar vermelho. Lá no capítulo 14, é interessante, note isso, que Deus vira para Moisés e fala: pega o teu cajado. Pega o teu cajado. Vira aí para o teu irmão e fala aí: pega o teu cajado. Isso, pega o teu cajado. Aleluia. No capítulo 17, os amalequitas se levantam contra Israel. Vamos ler a partir do verso 8. Os amalequitas se levantam contra Israel e diz: aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o quê? O que diz aí a tua Bíblia? Com o quê? Alguém encontrou aí? Você está conseguindo ler? O que diz aí na sua Bíblia? Com o quê? Com a vara de Deus. Moisés tinha um cajado. E Deus fala: eu vou usar o teu cajado. Eu vou usar o que você tem na sua mão. No capítulo 14, no capítulo 17, Moisés já não chama mais de meu cajado. Esse não é mais o meu cajado. Esse agora é a vara de Deus. É o cajado de Deus. Então, gente, Moisés reconhece: vamos lá, com o cajado de Deus nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos o quê? Levantadas, obrigado. Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos, mas diz aí na sua versão, em as mãos cansadas? Não, alguém tem NVI? Diz aí, mãos cansadas. Mãos cansadas, aleluia. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois que Moisés construiu um altar e pôs-lhe esse nome: o Senhor é a minha bandeira. Adonai Nissi, o soberano é a minha bandeira. O soberano é a minha bandeira. O que Moisés estava querendo aqui com essa representação? Essa palavra Nissi, ela é a palavra nes no hebraico, e nes significa um esplendor, significa um estandarte, uma bandeira, um sinal. Eu quero que você entenda que os cajados naquela época não eram apenas cajados comuns. Esses cajados aqui, que no tipo que Moisés levava, era um cajado que tinha uma pedra que servia para iluminar, para refletir a luz
do sol. Então preste atenção nisso. A raiz da palavra, essa palavra kinês, que é a palavra que forma Nissi, tem um sentido de aparecer ou brilhar à distância. Quando nós estamos falando que Jeová é a nossa bandeira, o nosso estandarte, é o nosso sinal, nós estamos querendo dizer que Deus deve ser visto através das nossas vidas. Moisés andava com um cajado que brilhava à luz do sol. Isso quer dizer que essa bandeira que nós carregamos, e a bandeira sobre nós é o amor, esse estandarte é o amor, é para que todos vejam a glória de Deus, para que todos vejam Deus na nossa vida. Preste atenção, essa palavra tem o sentido de aparecer ou brilhar à distância, de uma luz que brilha alternadamente, de um sinal luminoso, de um farol. Assim, quando uma bandeira se movimenta ao vento esvoaçante, é como o levantar de um sinal luminoso. Essa palavra também tem a ver com algo elevado, algo alto. E nós estamos declarando que o nosso Deus é mais elevado do que qualquer outro Deus. O nosso Deus é mais elevado que a nossa própria vida. Então, o que Moisés queria que todos entendessem? Que não foi Josué quem ganhou a guerra. O brilho e a glória pertencem a Deus. Essa passagem é muito significante, gente, porque ele tinha na sua mão um cajado. E você lembra que Davi, ele fala do cajado no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolar ali é encorajar. Tua vara e o teu cajado me consolam. Um símbolo do Espírito Santo é o cajado, que nos dá direção. Então o que Moisés estava segurando naquele momento? Ele estava segurando um símbolo do Espírito Santo. E você lembra que quando eles ganhavam, Josué avançava, era porque Moisés levantava a sua mão. E na sua mão tinha o quê? Um cajado. Presta atenção nisso, que isso também é muito significante. O levantar de mãos, na questão bíblica, significa devoção, dependência e gratidão. Anote isso aí. O levantar de mãos significa devoção, dependência e gratidão. Sabe quando a gente fala aqui, então levante as suas mãos? Em termos bíblicos do Velho Testamento, levantar as mãos significa, é um sinal de devoção. Eu estou devotando a minha vida para ti. É um sinal de aliança. É um sinal de dependência. Eu dependo de ti, Senhor. E é um sinal de gratidão. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você faz e por tudo aquilo que você ainda fará. Então, gente, a nossa vitória está na nossa devoção a Deus. A nossa vitória não está na nossa independência de Deus. A nossa vitória está na nossa dependência de Deus. Quando Moisés se permanecia devoto a Deus, dependente de Deus, Josué avançava. Quando Moisés se mantinha em gratidão a Deus, Josué avançava. Você quer avançar na sua vida? Quer que a prosperidade se instale na sua vida? Seja uma pessoa devota a Deus. Seja uma pessoa que se relaciona com Deus. Seja uma pessoa dependente, olha o cajado, do Espírito Santo na sua vida. Enquanto Moisés permanecia devoto ao Espírito Santo, Israel prevalecia. E quando as mãos de Moisés começavam a ficar cansadas, o que acontecia? Amaleque, diz aqui na minha versão, Amaleque avançava. Isso é muito significante, gente. Amaleque significa aquele que habita no vale. E vale é símbolo de crise, é símbolo de depressão, é símbolo de problema, é símbolo de morte. E Amaleque veio contra o povo de Deus. E Deus está falando aqui para a gente, não habite no vale.
Dependa do Espírito Santo. Mais uma vez, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é comigo, Ele é contigo. A sua vara e o seu cajado me sustentam, me encorajam, me colocam para frente. Não é na nossa própria força, não é na própria força, não foi na própria força de Josué, foi na força de Deus. O brilho é de Deus, a glória é para Deus. Quando nós estamos falando que Jeová é a nossa bandeira, nós estamos dando toda a honra e toda a glória a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem providencia, é Ele quem traz, é Ele quem cuida, é Ele que é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso teto, Ele é tudo o que nós precisamos. E Moisés, ao levantar aquele cajado com aquela pedra em cima, ele estava dizendo que o brilho seja de Deus, que o nosso intelecto não ofusque a voz de Deus, o brilho de Deus, que as nossas habilidades naturais não ofusquem o brilho que é de Deus. Por isso é que Deus diz em Isaías que a glória dele, o brilho dele, Ele não compartilha com outros. Mas você tem que entender que a palavra outros ali são pessoas que procrastinam, são pessoas que não iluminam. Deus coloca da sua própria glória em você, para que você brilhe, e brilhando toda a honra e toda a glória seja dele. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa bandeira. Jeová Nissi, gente, então é o nome de Deus que é um marco na nossa vida. É algo que chama a atenção dos outros. Sabe o que chama a atenção dos outros? Esse marco, que o poder e a autoridade são de Deus. O cajado é símbolo de poder e de autoridade. Você sabe de onde vem, por exemplo, os cetros de reis na Bíblia? Vem dessa figura de cajado. O cajado é símbolo de poder e de autoridade. Você lembra lá no livro de Esther, que o povo tinha que chegar e tocar no cetro do rei, e tocar no cetro do rei era um símbolo de que a pessoa havia sido justificada para permanecer na presença de Deus. Ora, Moisés tinha o cetro na sua mão, ele estava na presença de Deus. Você está na presença de Deus porque o Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito Santo é o poder de Deus, ele habita dentro de você. Quem foi que disse para você que você não pode fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? O poder de Deus habita dentro de você. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso marco. Esse marco, gente, nos dá identidade e garante a nossa posição de mais do que vencedores. É esse marco que faz a gente ser diferente de todos os outros. Nós não queremos a glória para nós mesmos. Nós aprendemos isso com Deus. Quando nós fomos salvos de nós mesmos. Nós fomos salvos do egocentrismo, para que nós possamos viver para o teocentrismo, onde Deus é o centro do nosso universo, onde Deus é o centro de todas as coisas. Então é hora de nós levantarmos os nossos olhos e vermos que Deus está conosco. Deus está com a gente. Não há outra posição, gente, a não ser com Ele no centro do nosso universo. Quando ele pediu a Moisés que construísse o tabernáculo, essa foi a orientação: para que eu esteja no meio deles. Eu esteja no meio deles. Então, como é que Davi conhecia Deus? Ele conhecia como sua bandeira, como sua vitória. Jeová Nissi, então, gente, é uma bandeira de proteção. Jeová Nissi é uma bandeira de proteção. Isaías 59:19, aí na Almeida corrigida e revisada fiel, diz assim, olha só: então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito do Senhor, presta atenção, não é apenas uma bandeira, sabe, 7 de setembro, que o pessoal marcha com a bandeirinha e arvora a bandeirinha. Não é isso.
Arvorar a bandeira é chamar a atenção para algo insignificativo. Quando o Espírito do Senhor arvora a bandeira, Ele está passando na frente do inimigo quem é que tem o poder e a autoridade sobre essa situação. É como se Deus pegasse a cara do inimigo e esfregasse ele na parede. Quem tem o poder aqui e a autoridade sou eu. Você não pode fazer aquilo que você quer. E Moisés, com aquela vara na mão, com aquele cajado na mão, ele tinha o poder e a autoridade de Deus na sua vida. O que eu quero dizer para você é que quando você passa por um problema, Jeová é a sua bandeira, você tem o cajado na sua mão. Você lembra que o cajado era de Moisés? Em Êxodo 14, quando ele vê o milagre de Deus, ele reconhece a pessoa de Deus, e aquele cajado que era o cajado de Moisés, passa a ser o cajado de Deus. O poder que está na sua vida não é seu, o talento que está na sua vida não é seu, o dom que está na sua vida não é seu, é para o bem comum da igreja, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, aleluia. Vai ter que me acompanhar no meu ritmo, aleluia. O Espírito do Senhor arvorará contra o inimigo a sua bandeira. Lá em 2 Crônicas, anote aí, verso 20, capítulo 20, verso 15. Diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Você lembra que o rei Josafá ficou meio com medo? E agora como é que vai ser? Está todo mundo contra nós. Vem o Espírito do Senhor sobre um profeta e ele diz: olha só, essa é a palavra do Senhor para você. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus, porque Ele é a nossa bandeira. O brilho dele é intenso, o brilho dele cega os olhos do inimigo. E nós vimos, até mesmo na semana passada, se eu não me engano, eu citei esse verso, dizendo que quando o povo de Israel subiu aquela montanha, eles subiram como? Em gratidão. Eles subiram louvando, eles subiram declarando quem era Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A glória de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem é bom? Eu? Não. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aquele brilho foi crescendo e a glória de Deus foi crescendo, ao ponto deles chegarem no cume da montanha, lá em cima, e não terem que lutar, porque o inimigo havia sido desbaratado. A palavra diz que eles, aqui na minha versão, diz que eles ficaram cegos. Por quê? Porque eles lutaram entre si. Perderam a noção. E ao invés de se tornarem aliados e lutarem juntos, eles começaram a matar uns aos outros. Por quê? Porque Jeová é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte, Ele é o nosso marco, Ele é o nosso brilho. Então a nossa vitória, gente, está em nós corrermos para a bandeira. Não corra da bandeira, corra para a bandeira. Então não dê bandeira. A igreja muitas vezes, quando passa por algumas adversidades, algumas coisas difíceis, ao invés dela correrem para a bandeira, que é a nossa proteção, porque Ele que é quem luta por você. Você já viu que quando um gavião vai tentar pegar os pintinhos, a primeira coisa que o pintinho faz é correr para debaixo da asa da galinha e deixa a galinha se virar, porque o trabalho dela é proteger os seus pintinhos. Eles sabem disso, porque eles confiam na mãe, eles confiam na galinha. Nós confiamos no Senhor que luta as nossas guerras. Você ouviu de manhã? É claro que depende da nossa obediência. Nós vamos falar isso aqui mais para frente, mas eu quero que você entenda que Deus tem o prazer de ganhar guerras por você. E Ele é maravilhoso saber que Deus chama você para ser coparticipante dessa história. Ele fala: eu só preciso da tua fé. Com a tua fé, você confiando em mim, você vai gerar obediência no teu coração e você vai correr comigo. Mas quem vai ganhar isso é o meu poder que está em você, é a minha autoridade que está em você. Por isso, quando o diabo se levanta, pegue essa bandeira.
Pega esse estandarte, a autoridade, o poder de Deus e fala no nome de Jesus. Olha o marco na tua vida, no nome de Jesus. E essa luz que ilumina esse cajado é a luz de Cristo, cegará o teu inimigo. Esse é o nosso refúgio. O nosso refúgio é que o nosso inimigo não consegue nos ver mais. Quando nós estamos com a bandeira, com o estandarte, aleluia, o inimigo não consegue te ver mais. Ele fica ceguinho, fica perdidinho. A nossa vitória está em correr para a bandeira, que é o nosso lugar de refúgio. Davi entendia isso. E é por isso que nos Salmos, Davi chamava Deus de sua rocha, sua torre forte, seu escudo e seu broquel, sua defesa, entre outros nomes, porque no tempo da adversidade, Davi corria para Deus. A segunda coisa, primeira coisa, Davi entendia que o seu Deus era a sua proteção. A segunda coisa, ele entendia que o seu Deus, a sua bandeira, Jeová Nissi, é a nossa bandeira de direção. Direção. E se você for ver lá em Números capítulo 10, só como referência para você aí, Números capítulo 10, Deus fala sobre as trombetas de prata. É uma direção que Deus estava dando. Aqui também é algo muito legal. Eu vou ler para você, diz assim: então Jeová falou a Moisés e disse o seguinte: fazei para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida, servir-te-ão para convocar a comunidade. Aqui já está uma das primeiras referências da igreja no Velho Testamento. A igreja é o quê? São chamados para fora. São chamados para fora de suas casas, para que eles possam participar de uma reunião, onde eles vão receber direção. Saindo da reunião, eles vão colocar aquilo em prática. Isso é a igreja. E aqui há um chamado para a igreja. Quando eles ouvirem, quando as 2 trombetas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti à entrada da tenda do encontro. E como é que eles vão fazer isso? Lá no verso 14 diz: primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá. A primeira coisa que sai é o louvor. A primeira coisa que sai com a bandeira, se você está recebendo, e bandeira é símbolo de direção, esse estandarte é algo a ser seguido. A primeira coisa que acompanha essa bandeira, esse marco na nossa vida, é o nosso louvor. Se você está recebendo uma direção de Deus, abra os teus lábios e louve a Deus, que é a sua bandeira. Lembra que nós falamos de Moisés? 3 coisas que representam o levantar de mãos: devoção, dependência e gratidão. Judá sempre vai na frente, gente. Vira aí para o teu irmão e fala assim: Judá sempre vai na frente. Judá sempre vai na frente. Louvor sempre vai à frente. E aqui não poderia ser diferente. A trombeta é símbolo da voz de Deus. Deus está falando contigo, Deus está constantemente falando contigo. E o símbolo que chama a atenção aqui da prata é que a prata significa justiça. Quando Deus está reunindo a igreja, Ele não está reunindo qualquer gente, Ele está reunindo aqueles que são justiça de Deus. Ele está chamando você, que é justiça de Deus, que consegue entender o tocar dessa trombeta, para que você possa ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, e sair daí da onde você está e fazer a diferença no seu mundo. Ele é a nossa justiça. A bandeira, o marco, sempre serão evidentes mediante a voz de Deus e o seu comando. E mais o que? A percepção da justiça de Deus. A percepção de que nós somos filhos de Deus, transformados, novas criaturas. De que nós somos sim um povo chamado para o louvor daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado. Aleluia. Constantemente
Davi buscava a direção de Deus durante as suas batalhas, constantemente. Davi sabia que Deus podia ganhar as guerras. Mas Deus conta com a gente também. Deus conta com a nossa obediência, nós ouvimos isso pela manhã. Deus conta com a nossa obediência. 1 Samuel, abra lá comigo. Capítulo 30. Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas... Olha os amalequitas aí de novo. Eu disse para você que os amalequitas são aqueles que habitam nos vales. É o inimigo, é aquela faceta do inimigo que quer puxar você para baixo. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto, com força, contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Olha só, o símbolo da depressão. Como se os amalequitas conseguissem aquilo que eles estavam querendo. Então eles começaram a chorar, até não terem mais forças para chorar. E é muitas vezes isso que o inimigo quer: drenar as nossas forças, nos colocar numa posição onde nós não conseguimos mais levantar. Verso 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Davi quase caiu nessa armadilha. Claro, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. E não era só que eles estavam entrando em depressão, não. Eles estavam entrando em depressão e agora estavam culpando Davi. Porque eles já não conseguiam ver mais a solução. O povo não conseguia ver mais a solução. Olha só, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas aqui vem a diferença. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi não permaneceu naquela situação. Ele disse: essa situação aqui não vai continuar. Porém, Davi se reanimou aonde? No Senhor. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa direção. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. No meio da batalha, Deus tem estratégias para nós. Nós ouvimos de manhã o pastor Mori dizendo que Deus não faz a mesma coisa sempre. Deus usa dos seus caminhos. E Davi queria conhecer qual era o caminho que Deus ia tomar agora. Senhor, o que eu faço? Eu vou e persigo, ou eu fico aqui esperando? Deus disse para Davi: vai, você vai perseguir esse povo e você vai libertar tudo aquilo que o inimigo tomou de vocês. Tudo aquilo. O inferno não pode segurar aquilo que pertence a você. O inferno não pode segurar aquilo que pertence a você. E Davi foi, ele correu para a bandeira. Davi, ele correu para o marco, para um lugar de proteção.
para um lugar de direção. Ele buscou a direção de Deus, até mesmo debaixo de dor e de angústia. Davi não se colocava debaixo da sua própria bandeira. Senhor, eu já sei o que fazer. Eu já sou rei de Israel há muito tempo, já ganhei muitas batalhas, eu tenho uma estratégia certinha para isso. Ele não faz isso, não é a sua própria glória, não é a sua própria bandeira, é a glória de Deus. Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Davi aprendeu que viver debaixo da bandeira do Senhor pede obediência. Olha só no Salmo 20, está aqui na tela, Salmo 20, do verso 5 ao verso 9. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, hastearemos bandeiras. No nome do nosso Deus, nós mostraremos para todos que essa vitória vem de Deus. Essa vitória não é nossa, a glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos bandeira. Na nossa vida nós vamos colocar um marco para dizer que foi Deus quem conquistou isso para nós. Sabe quando o homem foi para a lua e colocou aquela bandeirinha lá dos Estados Unidos dizendo: nós chegamos, está aqui, é o marco, todo mundo vai se lembrar. O marco de Deus na sua vida é a vitória de Deus na sua vida. É um marco. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele responderá como? Com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia! E esse é um marco da sua vida. Esse é um marco da sua vida. O Senhor te dá a direção, e quando Ele te dá a direção, a vitória de Deus se estabelece na sua vida. E número 3, Davi entendia que Jeová Nissi era a sua bandeira de alegria. Era a sua bandeira de alegria. Jeová Nissi, a palavra Nissi também dá a ideia de exultação e triunfo. Nós vencemos. Nós vencemos, e vamos colocar isso para que todos saibam que nós já vencemos. Nós já vencemos. Leia Apocalipse, nós já vencemos. Leia a carta aos Efésios, nós já vencemos. Leia a carta aos Colossenses, aos Gálatas, nós já vencemos. Isso traz alegria para nós quando você acordar de manhã, e por mais que o problema esteja gritando para você, saiba que existe uma trombeta feita de prata que soa para você quem você é em Cristo, e que te chama a atenção que o poder vem de Deus e não de você mesmo. Aleluia. Salmo 64 diz: deste um estandarte aos que o temem. Aleluia. Deste um estandarte aos que o temem, aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Deste um estandarte aos que te temem, deste um padrão, deste um sinal, deste um marco àqueles que te temem. Para o quê? Para o arvorarem no alto. Deus quer com que você mostre a glória dele, o sinal, o poder, a autoridade dele, por causa da verdade. Não é por causa daquilo que você acha. A gente não ganha as batalhas da vida com aquilo que a gente acha. A gente ganha as batalhas da vida com a verdade. E por causa da verdade, preste atenção nisso, a palavra de Deus é a verdade. João 17 diz que santifica-os na tua palavra é a verdade. Então preste atenção, por causa da verdade, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque a Bíblia diz que nós somos sempre conduzidos em triunfo, você pode se alegrar todos os dias.
A falta não pode ficar na tua casa. Falta de dinheiro, falta de paz, isso não pode se instalar na sua casa. Porque a Bíblia diz que você em Cristo já venceu tudo isso. O que nós precisamos? Entender que nós devemos correr para a bandeira, onde nós encontramos proteção, que nós, no meio dessa jornada, Ele nos conduz em triunfo, e porque nós entendemos que Ele nos conduz em triunfo, nós podemos nos alegrar. Por isso nós somos um povo diferente. O mundo está um caos, e nós estamos rindo à toa. É ou não é? Dá um sorriso aí para o teu irmão amarelo, vai. É só para treinar, só para treinar. Porque, minha gente, maior é aquele que está em nós. Acorda, igreja, acorda. Vamos parar de ser ouvinte da palavra e vamos ser praticante da palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Maior é aquele que está conosco. Vários cavalos, e o profeta Eliseu ali dormindo na sua tenda, e o moço do profeta sai e vê aqueles cavalos e fica desesperado. Eliseu sai dali, profeta, o que está acontecendo? Estão aqui cercados. O profeta sai na maior calma. A Bíblia não diz que ele saiu agitado. Ele sai e fala: Senhor, abre os olhos do moço, por favor. Ele precisa ver o que eu estou vendo. E era isso que Paulo falava aos Efésios: gente, vocês precisam ver o que eu estou vendo. Mas a gente só consegue ver isso com um relacionamento com Deus, porque quem diz isso para a gente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela Cristo. É o Espírito Santo quem revela quem você é. É o Espírito Santo quem está dizendo para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu não vou conseguir te convencer. Não há eloquência humana o suficiente para convencer a mentalidade humana de que você é mais do que vencedor quando você está passando pela crise. Quem nos convence disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Diga: somente o Espírito Santo. A alegria da vitória nunca deve ser por causa do nosso esforço, mas por causa da verdade. Por causa da verdade. Uma última passagem para a gente ver. Salmo 47, do verso 1 até o verso 9. Olha só, leia aí comigo. Aleluia. Aliás, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Você vai ler comigo na tela. Aleluia. Jeová inicia nossa bandeira de proteção, nossa bandeira de direção, nossa bandeira de alegria. Leia assim comigo, leia aí na tela. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele é muito elevado. Diga: 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 ele está acima. Aleluia, Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Tu és a nossa bandeira. Tu és a nossa bandeira e nós te exaltamos. E assim nós te reconhecemos, porque não há outro igual a ti.
não há outro semelhante ao teu poder, não há nada comparável a ti, Senhor. E nós queremos declarar com as nossas mãos erguidas que nós devotamos a nossa vida a ti. A nossa vida é tua. A nossa vida é tua, Senhor, porque tu és o Deus de toda a terra. Assim como Davi aprendeu com Moisés, assim como Deus se declarou a Moisés que ele era a bandeira de Moisés, assim nós queremos declarar. Nós somos devotos ao Deus que é a nossa bandeira. Nós somos dependentes daquele que é a nossa direção, a nossa provisão, Ele que é a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria. Ele é o meu cântico, Ele é a minha canção de júbilo. Por isso eu posso erguer um brado de júbilo, uma voz de júbilo, aquele que reina. Aleluia! 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 Ele é a nossa vitória. Batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Aleluia! 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 Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Davi conhecia na prática. Esse é o Deus que ajudou Davi a conquistar o leão. O urso estava com ele quando ele conquistou Golias. Porque Davi não foi na sua força. Davi disse para Golias: quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Deus? Nós temos aliança com Deus. Deus é a sua bandeira. Deus é a sua vitória. Deus é a tua proteção. Deus é a tua direção. E Deus é a tua alegria. A Bíblia diz: tende por motivos de grande alegria o passardes por várias tribulações. Como é que o crente consegue isso? Porque ele conhece Deus. Ele conhece Deus, um Deus que é fiel, um Deus que é constante, um Deus que não se ausenta, um Deus que está sempre presente, um Deus que chega junto, um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso estandarte, Tu és o nosso sinal, e é isso que nós queremos mostrar para todos. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor para todos sempre. E que a igreja diga glória a Deus, diga aleluia. Graças a Deus, graças a Deus.